Vamos lá então, Pedro Ramiro, as informações do Corinthians que joga contra a Portuguesa no domingo às 4 horas da tarde, jogo da televisão, jogo da Rádio Bandeirantes, e vamos embora. Isso mesmo, craque, 4 horas da tarde, o Corinthians que deve ter o Antônio Lopes já no banco de reservas, como eu disse, ele deve chegar hoje. Antônio Lopes? É Antônio Oliveira. Delegado? Não, delegado Antônio Delegado Lopes foi não. campeão com o Corinthians, né? Na verdade não foi ele, na verdade foi o Márcio, sim, né? Exatamente. O Márcio conquistou Chegou nas 77%, ele conquistou e perdeu no último jogo ainda pro Goiás. Lembra disso ou não? É verdade. Então, o Antônio Oliveira estará no banco de reservas. O Corinthians que, como a gente comentou, vai a campo contra a equipe da Portuguesa 4 horas da tarde. E também está esperando outra pessoa. Lateral direito, Matheus França, ou Mateuzinho. O Corinthians já acertou essa contratação. Já foram ajeitados os valores com o Flamengo. Só que para ele... Sabe quem que é o empresário dele? Deus, Midas, Jesus. O cara que inventou o futebol. O cara que inventou o Corinthians. O cara que faz tudo pelo Corinthians com todos os presidentes, todos os diretores, todos os financeiros, todos os dirigentes. Juliano Bertolucci. Também é do Mateuzinho. 5 milhões de euros, 60%. Pô, se ele não joga no Flamengo, vai jogar no Corinthians, irmão. 60%, 5 milhões de euros. Estão de sacanagem, pô. Estão de sacanagem que esse cara vale 10 milhões de euros. Você acha que o Flamengo ia liberar 5 milhões por 60%? Mas o Juliano Bertolucci é o Juliano Bertolucci. Pois é, craque, um atleta de 23 anos, Corinthians contrata aí por 4 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais, chegou a treinar no clube por 9 dias, volta ao Rio de Janeiro, joga pelo Flamengo, depois volta ao Corinthians, ele inclusive só tá esperando ali o Pix do Timão chegar ao Flamengo, uma das parcelas, pra ele vir a São Paulo e já assinar e também ter todos os detalhes. Qual o histórico dele do Flamengo, você tem aí? Vou puxar aqui, mas é um jogador que, aliás, sai muito criticado pela torcida, a torcida até inicialmente faz com alguns impasses aí com relação a ele. É um atleta de 23 anos, né, inclusive revelado pelo Flamengo e tal. É um jogador que começa, obviamente, como defensor lateral direito, nasceu em 2000. No Flamengo, nessa temporada, um jogo, obviamente, mas na última, 26 jogos, 4 assistências. Em 2022, 47 jogos, 2 gols e 5 assistências. 2021, 58 jogos, 2 gols e 7 assistências. Foi o melhor ano dele, né, no Flamengo. Depois, 2021, quando ele começa a ter oportunidade, 21 jogos e 6 assistências, ele é revelado pelo Londrina, né? O Londrina tem uma parcela dos direitos econômicos dele também. Fica também o detalhe para ver, porque o Flamengo ainda deve pro Londrina é o Malucelli? Não é o Malucelli, não, né? Não. Já foi, chegou né? a ser, não não sei, porque o Malucelli é do Jusilei, né? Que o Corinthians não devia nada. Só pra vocês terem ideia da verdade. Era pra ser todo mundo preso no Corinthians. Era pra todo mundo estar atrás das grades. Jusilei foi emprestado, não foi? Foi. Tá. Aí o Corinthians vendeu ele. 50% era dos caras lá, J. Malucelli. E 50% do Corinthians. O Corinthians ficou com 100%. Aí o Corinthians não tinha dívida nenhuma. Sabe quanto virou essa dívida? 35 milhões de reais. Ninguém foi preso. Ninguém se responsabilizou. Foi a maior vergonha na história do Corinthians. A maior vergonha. O Corinthians não devia nada. Absolutamente nada. O Corinthians se apropriou do dinheiro que não era dele. Vendeu o moleque, 100%. De vez de depositar os 50% pro J. Malucelli, ficou com o dinheiro. E depois a dívida virou 35 milhões de reais. Isso é uma das maiores vergonha do Esporte Clube Corinthians Paulista. Só foi uma vergonha. Quem que era o presidente? André Sanches. Ah, tá bom então. Beleza. O caos não é hoje. O caos não é 5 partidas do Paulista. Essa vergonha de estar aí. Não vai ser rebaixado, mas vai ficar perto, né? A vergonha é isso. 35. E o Pato, que o seu Mário Gobi contratou. O Roberto de Andrade. Olha o Duílio quando contrata o Jô. Eu falei, Jô, sabe quem que trouxe o Jô? Juliano Bertolucci. 4 anos de contrato. Você tá de brincadeira o que fizeram com o Corinthians. Isso é a maior vergonha. Isso é o maior desprezo. Essas pessoas nunca mais poderiam estar dentro do Corinthians. Esse negócio do Jusilei
Diria que isso é caso de polícia, mas passa batido, né? Vamos lá então, o que mais, Pedro Ramiro, pra eu chamar o Gustavo Soler, que é o craque? Craque, até tava relembrando esse caso lá, começou em 2009, né? O Corinthians comprou 50% dos direitos econômicos do Jusilei por R$2 milhões à época. A outra metade ficou com o J. Malucelli, que, aliás, o clube não existe mais. O J. Malucelli não existe mais. 2 anos depois, o Jusilei foi vendido para a Rússia por 10 milhões de euros, quase 23 milhões de reais na época. Aí o J. Malucelli alegou, aliás, que não deu o ok. Falou, ó, a gente não liberou a saída dele. A gente tem uma porcentagem dele ainda, tem 50%. E aí entrou com uma indenização que foi se tornando um montante, como você apontou, de 35 milhões de reais. E até por isso o Corinthians fica de olho em outras situações de atletas. Quem que tava de presidente? Andrés. O caos é agora, né? O caos não é agora. O caos é o que vocês deixaram. Mais alguma coisa, Pedro Ramiro? Vamos lá, o Corinthians também tá negociando com o Igor Coronado, ainda não tá fechado com o Atlético. Em Londrina. Isso, verdade. É bom de bola, velho. Isso em Londrina. Eu vi um jogo dele só, mas a história dele lá nos Emirados Árabes é incrível, né? Sim, na Arábia Saudita ele foi muito bem no Na Arábia Saudita, desculpa.